Bom dia, estamos iniciando mais um dia e vamos relembrar um pouquinho sobre matemática. Nós aprendemos sobre subtração, aprendemos que o primeiro termo nós chamamos de diminuendo, o segundo termo é subtraindo e o resultado nós chamamos de resto ou diferença. Isso aí eu sei que vocês aprenderam, nós realizamos atividade no livro, também realizamos atividade na tabuada, então se quiserem, então revejam lá os probleminhas que também nós fizemos na tabuada de subtração, e também nós fizemos uns probleminhas na última atividade, na segunda também, ali já era uma revisão de tudo que nós já aprendemos, até porque lá na atividade da segunda-feira nós falamos sobre probleminha de subtração, coloquei algumas também de adição, né, sobre as figuras geométricas também, o nome das figuras geométricas, também tinha lá na nossa atividade e tudo mais. Na subtração eu sei que está tranquilo. Eu quero falar mais hoje sobre as figuras geométricas que nós aprendemos. Então, o que nós aprendemos as principais figuras geométricas que nós temos? É o círculo, né? O círculo, o retângulo, o quadrado e o triângulo. Então, o círculo, ele não possui nenhuma linha reta. A primeira informação que nós sabemos sobre o círculo é essa, que ele não possui nenhuma linha reta. Lembrar de círculo é lembrar, por exemplo, de uma moeda, não é isso? Sobre o quadrado, ele possui 4 linhas retas e as 4 linhas retas elas possuem a mesma medida. Toda vez, não esqueçam, quadrado ele possui 4 linhas retas e essas 4 linhas retas elas possuem a mesma medida. Já o retângulo, como é que ele funciona? Ele tem 2 pares de linhas retas e cada par ele possui um comprimento, não é isso? E por último nós temos o triângulo. Por favor, Benjamin. Por último nós temos o triângulo. O triângulo ele possui o quê? 3 linhas retas. O triângulo possui 3 linhas retas, né? De maneira bem corretinha, não é isso? Então, é isso. Agora nós vamos lá nos triângulos e quadriláteros. Os triângulos eles têm 3 lados e também 3 vértices. Já os quadriláteros, eles possuem 4 lados e 4 vértices. Então não esqueçam dessas informações. Vejam na página 110, vejam bem esses exemplos que o livro dá, tá bom? Vejam bem esses exemplos que o livro dá, visualizem bem esses triângulos e quadriláteros que ele nos dá como exemplo. Então, não esqueçam dessas informações. Nós aprendemos também sobre as vistas, a importância de sabermos visualizar um objeto, levando em consideração a vista frontal, a vista lateral, né, e a vista superior. Então, toda vez que vocês observarem um objeto, e na prova também, caso venha alguma questão sobre isso, então estudem bem esse conteúdo e observem também as atividades e consigam visualizar esses ângulos dos objetos, entendido? E por último, nós falamos sobre o deslocamento, localização e deslocamento, que você deve sempre levar em consideração aquele objeto de referência, né? Como, por exemplo, como nos diz no livro, né? A princesa Catarina. A princesa Catarina está na janela tal do lugar assim, né? Então, você deve sempre levar em consideração de onde está iniciando ali, para poder você saber onde é o ponto de referência. Por exemplo, a tia Jo mora na Rua da Capoeira, por exemplo, em frente à casa tal. Então, o ponto de referência é em frente à casa do seu fulano. Por exemplo, em frente ao mercadinho
Souza. Então, esse é o ponto de referência, né? O Mercadinho Souza. Então, por exemplo, a nossa escola. Um colégio de atuação que fica na Rua da Palmeira. Então, qual é o ponto? Na Rua do Bambu, desculpa. Na Rua do Bambu. Então, qual é o ponto de referência que ele nos deu? A Rua do Bambu. Então, esse foi algum dos estudos que nós tivemos no nosso conteúdo de gramática. Hoje eu estou toda confusa. No nosso conteúdo de matemática. Então, novamente, revejam as atividades, reveja a tabuada também, reveja aquela atividade que eu passei na segunda. Ela é um resumão, a revisão de tudo que nós aprendemos nesse mês, né? Nesse mês de maio. Então, revejam bem, prestem atenção no mês de maio e junho, na verdade. Então, revejam bem, prestem atenção, leiam, aproveitem esse fim de semana para ver melhor esses conteúdos, tá bom? Eu quero o sucesso de vocês nessas provas, viu? É isso que eu desejo. Então, essa é a nossa revisão de matemática, porque na verdade nós já tínhamos revisado na segunda, tá bom? Então, é isso.